Torcedores alvirrubros que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. É o seguinte, a impressão que a gente tem do Náutico depois desse empate diante do CSA em casa é que o Náutico chegou ao seu limite na Série C do Brasileirão. Foi o terceiro empate em 0-0 do Náutico nos aflitos. Foi o sétimo empate do Náutico na competição. O sexto sobre o comando de Fernando Marchiori. E isso precisa, ser levado em consideração para o restante desta primeira fase, dessa fase de classificação. A partir de agora a gente fala sobre a partida e também analisa o Náutico nesse cenário da Série C, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato em seu primeiro momento. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Tive a satisfação de comprovar, reassistindo a partida entre Náutico e CSA, a incapacidade alvirrubra em seu setor ofensivo, principalmente na segunda etapa. Os 15 primeiros minutos da partida eles não foram tão atrativos, com as equipes tendo dificuldades de chegar à frente. Mas o Náutico promoveu uma blitz dos 17 até os 30 minutos da partida, com chances claras de gol. Algumas protagonizadas pelo Berguinho, um cabeceio do Denilson, um chute do Polvilheiro, uma finalização cruzada de Souza, e um Náutico que tentava pressionar à sua maneira a equipe do CSA naquele recorte de jogo. CSA, por sua vez, tentando os contragolpes, e não foi tão criativo assim, dependeu bastante de Iago Teles, um dos atacantes da equipe, para tentar partir em velocidade e tentar surpreender o goleiro Wagner. O que me chamou a atenção, os números ao término do primeiro tempo. O Náutico ele teve 10 finalizações, sendo dessas 10, 3 no gol. As 3 finalizações do CSA, todas foram no gol. Então, se levarmos em conta o scout, a risca dos números friamente analisados, temos aí o mesmo aproveitamento do Náutico e do CSA em número de chances claras dentro do jogo. Finalizações que puderam fazer com que os goleiros trabalhassem no lance. E Dalberson fez um grande jogo. No primeiro tempo, o goleiro do CSA se comportou muito bem. E em algumas oportunidades até, Wagner foi seguro quando acionado ao longo da partida. Logo de imediato, a gente pode também analisar a questão da formação adotada pelo técnico Fernando Marchiori. Pelo jeito, o Joécio foi contratado para ficar no banco de reservas e não ser o zagueiro titular. E o Náutico tem que explorar nesse atual cenário do elenco, e das tentativas, as alternativas que o Náutico tem de chegar ao ataque, o Náutico tem que explorar esse lado de campo. E tem sido assim ao longo da Série C, as principais jogadas da equipe alvirrubra em busca de mais ofensividade dentro dos jogos. Só que o Náutico tem pecado bastante na finalização. Nesse jogo em especial diante do CSA, a gente também citou a boa apresentação do goleiro Dalberson, mas em outros contextos o Náutico acabou sucumbindo diante da falta de tranquilidade na hora da finalização, falta de técnica também em algumas situações, e isso tem pesado bastante para a equipe do Náutico ao longo da Série C. O segundo tempo ele foi bem mais morno do que o primeiro. Fernando Marchiori esperou 10 minutos para mexer na equipe e acabou adotando um Náutico com Brian de um lado, a entrada do Ribamar na vaga do Jean, tirou Souza da equipe, isso até causou por parte da torcida uma certa estranheza, embora Souza sem a posse da bola não contribua muito, e é uma característica do jogador não contribuir para a marcação. Mas foi o homem da bola parada, dos mais de 14 escanteios que o Náutico teve ao longo do jogo. O Souza, ele cobrou a maioria deles, não no segundo tempo, quando já não estava mais em campo.
E o Náutico deixou no banco de reservas Jean Mangabeira, né? Para surpresa de muitos, para mim um dos melhores, se não o melhor jogador do Náutico, mais regular jogador do Náutico nesta temporada, com crescimento claro de rendimento nesta terceirona e assim ainda não convencendo o técnico Fernando Marchiori, que acabou adotando uma formação com Elton, Eduardo e Souza, tornando um meio de campo um pouco menos dinâmico, porém mais técnico e que acabou não surtindo efeito nesta partida. Um 0-0 que tem as suas consequências daqui para frente. Era um jogo basilar, onde o Náutico não poderia ter vacilado. O Náutico teria que vencer esse jogo, até mesmo para se firmar dentro do G8 da competição. Agora, a situação do G8 para o Náutico nas últimas 3 rodadas, ela se torna uma situação perigosa. Muito por conta das 2 próximas partidas do Timbu. O Náutico faz 2 jogos em sequência como visitante. E não apenas isso. O Náutico hoje é o 6º colocado, né, e até a gravação deste conteúdo ainda não temos a realização das últimas partidas, né, as partidas desta segunda-feira pela Série C. A gente observa aqui os concorrentes diretos do Náutico do 7º ao 11º, apenas o 9º colocado Ipiranga, nas próximas 2 rodadas da Série C, eles farão partidas como visitante. O 7º colocado São José vai jogar as 2 próximas rodadas como mandante. O 8º colocado Paysandu vai enfrentar o Náutico como mandante e depois tem uma outra partida como mandante diante do Pouso Alegre. O 10º colocado CSA, adversário do Náutico, nesta última rodada. 2 partidas em casa. São Bernardo, os próximos 2 jogos em casa. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Náutico perdeu uma ótima oportunidade de desgarrar dessas equipes. A gente sabe do aproveitamento do Náutico fora de casa. Apenas uma vitória na chegada do próprio técnico Fernando Marchiori ao comando da equipe. E esses últimos jogos têm sido de empates. O Náutico, como a gente acabou destacando no início desse conteúdo, é a equipe que mais empata, né, na competição. São 7 resultados de igualdade. O Náutico não é o único neste quesito. Está empatado aí com Floresta, com outras equipes. O próprio CSA também tem 7 empates. Então, é um número alarmante. Desses 7 empates, 6 foram nas mãos do técnico Fernando Marchiori. Né, uma equipe que fora de casa teve os seus vacilos, né, empates contra a Confiança e Botafogo. E esses 3 0-0 em casa. Um contra o América de Natal e os 2 últimos contra Remo e CSA. Que fazem com que o Náutico sinta a falta dos pontos que foram desperdiçados nesses empates. Só para se ter uma ideia, se o Náutico tivesse vencido 2 confrontos desses de 0-0, ou até mesmo alguns desses empates fora de casa, o Náutico hoje estaria empatado na liderança com a equipe do Amazonas e também com o Operário com 29 pontos. Então, assim, são alguns desses detalhes e a falta, né, de um definidor, né, que chame a responsabilidade dentro das partidas, que faz com que o Náutico passe por esse perigo dentro da Série C. É um momento bem delicado, embora ainda garantindo a classificação à fase de quadrangular, mas tendo essa matemática e tendo as tabelas de seus concorrentes favoráveis para duelos em casa e o Náutico com 2 compromissos diretos fora de casa, porque o Paysandu está na briga e o Brusque está na parte de cima da classificação hoje na terceira posição com 27 pontos. Então, minha gente, é um cenário difícil e, como eu estou dizendo, as mexidas de Fernando Marchiori já começam a ser questionadas. Algumas das convicções desse treinador, elas estão sendo colocadas em xeque, muito por conta dos últimos resultados e da maneira como a equipe se comporta em campo. Mexidas que o torcedor questiona, formações iniciais que não dão prosseguimento ao longo dos jogos, o Náutico não consegue repetir escalações, se joga fora de uma maneira, se joga em casa de uma maneira, né? E jogadores que até então foram acionados no último jogo, até multifuncionais, como o Jean Mangabeira, né, que jogou de volante, jogou de zagueiro e passou para o banco de reservas, e até mesmo o próprio Diego Ferreira, que participou do gol do Paul Vidiero no jogo contra o Operário,
nem sequer saiu do banco nesta partida. Então são algumas decisões ou até mesmo quebra de sequência de atletas que poderiam, ganhar um pouco mais de confiança até pelos últimos jogos da equipe, que estão sendo aí deixados de lado por Fernando Marchiori, que se mostra a todo jogo do Náutico em busca de uma maneira do Náutico se comportar diante das características do adversário. Só que a Série C ela nem é tão exigente assim. Se você for uma equipe tecnicamente aceitável e que tenha um goleador, um cara que faça a diferença, com uma zaga firme, uma zaga sólida, que tome poucos gols, acredito que isso seja o básico, seja o suficiente para que uma equipe possa ter o mínimo de competitividade, e é isso que está faltando ao Náutico na reta final da Série C do Brasileirão. Então vamos aguardar. Domingo, 4 da tarde, o jogo em Belém contra o Paysandu, confronto direto. Náutico não pode escorregar nesta partida. Escorregou, consequentemente, vai ter problemas ao longo da competição, até mesmo porque o outro jogo é fora de casa, mais uma vez, contra o Brusque. E pode até na última rodada enfrentar um São Bernardo que depois de 2 partidas em São Paulo possa vir aos aflitos em busca de uma mínima pontuação para se classificar e quem sabe até conturbar o caminho do Náutico por uma vaga dentro do G8. A gente vai estar acompanhando o Timbu, que nesta segunda-feira está de folga. Volta aos trabalhos da equipe alvirrubra apenas na terça-feira, visando o jogo do final de semana diante do Papão. Gostou do conteúdo? Vem aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!